Olá, investidores, bem-vindos de volta. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre mais um múltiplo da análise fundamentalista. E esse múltiplo se chama EV sobre EBITDA, que significa valor da firma sobre EBITDA. Qual é o objetivo desse múltiplo? Bom, o objetivo é verificar quanto tempo será necessário para gerar o equivalente ao valor de uma empresa, considerando apenas a geração de caixa dessa empresa. Parece confuso, mas você vai entender isso perfeitamente nos exemplos à frente, tá? Mas vamos começar entendendo o que é o EV, o que é esse valor da firma e o que é o EBITDA. Olha, vamos lá. Seguindo aqui no slide, vai ser muito comum quando você estiver analisando o balanço patrimonial de uma companhia, você se deparar com dois termos, valor de mercado e valor da firma. Eu disse para você que EV é valor da firma, tá? Mas qual é a diferença entre um e outro? Você pode perceber que ele tem valores diferentes. Bom, vamos começar pelo valor de mercado. Muito simples. O valor de mercado é, de certa forma, o valor que o mercado atribui a determinada empresa. E como é que você calcula isso? Você vai pegar a quantidade de ações que aquela empresa tem. Vamos dar um exemplo. A empresa X tem 10 milhões de ações. Cada ação dessa é vendida a R$2. Qual vai ser o valor de mercado? 10 milhões, quantidade de ações, vezes R$2, o valor dela. 10 vezes 2, 10 milhões vezes 2, 20 milhões. Então, o valor de mercado da empresa X é 20 milhões de reais. E o que é o valor da firma, que é o que importa para nós? O valor da firma vai ser o valor de mercado somado à dívida líquida dessa empresa. Por que vai somar a dívida líquida dessa empresa? Imagine que você vai comprar essa empresa X. Quando você compra uma empresa, você compra a dívida dela também. Então, se essa empresa foi avaliada pelo mercado a 20 milhões de reais, valor de mercado 20 milhões, você precisa somar a dívida líquida dessa empresa. Já que ao comprar a empresa, você também compra a dívida dela. Então, supondo que essa dívida líquida seja de 5 milhões, o valor da firma vai ser 25 milhões, que é o valor de mercado somado à dívida líquida da empresa. Esse é o valor da firma, tá? Repito, essas informações, você não vai precisar ficar fazendo esses cálculos. Essa informação já está pronta, já tem ali o que é o valor de mercado, já tem o que é o valor da firma, já tem inclusive o que é o EV sobre EBITDA. Mas eu preciso explicar para você como se chega a esses números, tá? Bom, então você já sabe o que é o EV, o que é o valor da firma. Bom, aqui eu deixei escrito, eu acho mais didático eu explicar e manter escrito aqui para vocês entenderem. Então vamos lá, valor de mercado, já expliquei. É o resultado da multiplicação do preço da ação pela quantidade total de ações da empresa. E valor da firma, que é o tópico do estudo, é o valor de mercado somado à dívida líquida da companhia. Agora vamos entender o que é o EBITDA, tá? Isso é muito importante. EBITDA é um indicador utilizado para avaliação do desempenho de uma empresa. Ele é utilizado para avaliar o desempenho mesmo, né? Como a empresa se comporta diante da atividade dela. Você vai entender isso nos exemplos. Em tradução livre, EBITDA significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Eu acho mais interessante você gravar o termo em português, LAGIDA. LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. LAGIDA. Para gravar eu acho mais fácil, tá? Seguindo aqui, eu vou te explicar como se calcula o EBITDA. Acho que mostrando um exemplo prático foi mais fácil para você entender o EBITDA, tá? Bom, vamos lá. Eu criei uma empresa fictícia aqui chamada 26 Nós. A 26 Nós é uma empresa fictícia que trabalha vendendo equipamentos de kitesurf. Eu sou praticante de kitesurf, então eu gosto de citar exemplo de kite, tá? Então vamos lá. Essa empresa 26 Nós apresentou os seguintes resultados. Ela, em determinado período, nesse balanço aqui, ela vendeu 100 mil reais. Ela teve os custos dos produtos vendidos de 20 mil reais, ou seja, esse produto que ela vendeu por 100 mil, ela comprou por 20 mil reais. Então, ela teve um lucro bruto de 80 mil. Até aqui está fácil, né? Comprou os produtos por 20 mil, vendeu por 100 mil, lucro bruto 80 mil. Ela teve despesa com vendas, comissão, salários, tal, de 8 mil reais. E teve também despesas gerais e administrativas de 12 mil. Aqui entra a contabilidade, materiais de escritório, enfim. Até aqui, ela chegou a 60 mil. Você vai ver lá, EBITDA 60 mil. O que eu expliquei para vocês? EBITDA ou LAGIDA é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, olha o que vem abaixo do EBITDA aqui. Ó. Juros, impostos, depreciação e amortização. Então, o que é o EBITDA? É o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA não considera esses gastos aqui. Por quê? Porque o EBITDA ele considera só a geração de caixa de uma empresa, considerando apenas a atividade dessa empresa. Qual é a atividade fim da empresa 26 Nós? Vender equipamentos de kitesurf. Então, só a atividade da empresa, só a venda de equipamento de kitesurf, gera para a empresa 26 Nós um lucro de 60 mil reais. O que vem aqui
já não é responsabilidade do negócio da empresa. Aqui são decisões dos sócios. Juros, impostos, isso aqui já é com os sócios, tá? A atividade fim da empresa gera o valor de 60 mil reais. Esse é o objetivo do EBITDA. Ele identificar a geração de caixa de uma empresa considerando só a atividade fim de uma empresa. Se fosse uma padaria, esse valor aqui consideraria só a atividade de venda de pão, de produtos da padaria. Ele não considera juros, impostos. Esse é o objetivo do EBITDA, tá? Aí depois que você considera tudo isso aqui, ó, aí teve 5 mil de juros, 16 mil de impostos, 3 mil de depreciação, ficou com um lucro líquido de 36 mil reais. Mas o que importa para esse múltiplo aqui, para esse indicador EBITDA, é que ele avaliou que o mercado de venda de equipamento de kitesurf gera lucro de 60 mil reais. Então você já sabe qual é o objetivo do EBITDA. Então, ele indica o potencial de geração de caixa de uma empresa, ou seja, ela tem um potencial de gerar 60 mil reais de caixa só com a atividade fim, que é o ativo operacional, e ele não considera os gastos que não tenham relação com essa atividade fim da empresa. Ele busca isolar essa atividade, o resultado dessa atividade fim da empresa. Por isso que ele não considera juros, impostos, depreciação e amortização. Ele indica também quanto a empresa gastou com impostos, né, e quanto ela perdeu com depreciação e amortização. Acho que eu não expliquei para vocês. Né? O que é depreciação? O juro dos empréstimos é muito simples. Né? Ela pegou vários empréstimos, pegou alguns empréstimos para poder tocar o negócio, e ela vai pagar os juros por esses empréstimos. Os impostos são os impostos devidos, imposto de renda, INSS, enfim, ISS. O que é depreciação e amortização? Vou te dar um exemplo. A empresa gastou 50 mil reais em maquinário. Ela comprou esse maquinário novo, 50 mil reais. A partir do momento que ela começa a utilizar esse maquinário, ele vai perdendo valor. Depois de um ano, ele não vale mais 50 mil reais. Ele vale, por exemplo, 47 mil. Esse dinheiro não sai do caixa da empresa, dessa depreciação, essa amortização. Mas ela precisa lançar isso no balanço dela e ele tem que ser considerado. Por isso que ele está aqui, depreciação e amortização. Bom, aqui nós já falamos, né, indica quanto a empresa gastou com impostos e quanto ela perdeu com depreciação e amortização, já que a depreciação e amortização não vai sair do caixa da companhia, ela só perde porque desvalorizou o equipamento, por exemplo. E ele também serve como objeto de comparação em balanços passados. Por quê? Você analisou o EBITDA desse ano, ele ficou, como eu vi ali, 36 mil reais, né? Que foi o valor que ele ficou. Não, desculpa, foi 60 mil reais. Não é isso? Vamos voltar aqui, ó. 60 mil reais, está aqui o EBITDA. Aí você está analisando, esse é o EBITDA de 2020. Você for analisar o de 2019, ele estava 57. De 2018, 53. 2017, 50. Ou seja, você percebe que ela vem aumentando a capacidade de geração de caixa da empresa, considerando só essa atividade de venda de equipamento de kitesurf. Ou seja, você está observando aqui através do EBITDA que essa atividade de venda de equipamento de kitesurf está crescendo a cada ano, tá? Então, por isso que eu pus aqui nesse tópico aqui, que ele é objeto de comparação em balanços passados. Agora você vai entender a importância do EBITDA para comparação entre empresas do mesmo setor, tá? É agora que vai ficar legal mesmo o estudo desse indicador. Bom, vamos lá. Nós já analisamos a empresa 26 Norte, foi aquela empresa lá. Nós vimos que ela é uma empresa do setor de venda de equipamento de kitesurf, teve uma receita de 100 mil reais, custos de 20 mil, ficou com lucro bruto de 80, despesa com venda 8, gerais 12, EBITDA 60 mil. O EBITDA dela ficou em 60 mil. Agora vamos descontar os valores com juros, impostos e tal. Ela pagou 5 mil de juros, 16 mil de impostos, teve aí uma depreciação de 3 mil reais, o lucro líquido dela ficou em 36 mil reais. Ou seja, se você pegar aqui os 100 mil reais, que foi a venda total dela, e começar a diminuir os custos, custo do produto vendido, despesa com venda, despesa geral, juros, impostos e tal, ela ficou com um lucro líquido de 36 mil reais. Então a empresa foi bem, né? Ela teve um lucro líquido daquilo que sobrou para ela já pagou tudo que tinha para pagar. O que sobrou agora que está na mão dela é o lucro líquido. Sobrou 36 mil reais. A empresa 26 Nós, do setor de venda de equipamento de kitesurf. Agora vamos comparar essa empresa com outra empresa do mesmo setor que também vende equipamentos de kitesurf, tá? Que é a empresa Vento Constante. Olha, perceba que a receita de venda dela foi de 100 mil reais, idêntico à receita da 26 Nós. O custo de produto, 20 mil, idêntico à concorrente. O lucro bruto dela foi idêntico, 80 mil. A despesa dela com venda e despesas gerais administrativas também foi idêntica, 8 mil e 12 mil, e da 26 Nós, 8 mil e 12 mil. Com isso, ela ficou com EBITDA idêntico. Então, até aqui, você comparou as duas empresas do mesmo setor e percebeu que as duas estão com EBITDA idêntico, tá?
Agora vamos lá. Essa empresa aqui, Vento Constante, pagou R$ 45.000 de juros, pagou R$ 20.000 de impostos e teve R$ 3.000 de depreciação e amortização. No fim das contas, se você pegar e diminuir dos R$ 100.000, que foi a venda inicial dela, todos os custos do produto, juros, impostos de depreciação, ela não só não teve lucro, como ficou no prejuízo. Ela teve um prejuízo de R$ 8.000 nesse balanço. Agora, como funciona isso? Ela teve o mesmo EBITDA, R$ 60.000, da empresa 26 Nós. Por que a 26 Nós ficou com R$ 36.000 de lucro líquido e a empresa Vento Constante ficou no negativo em 8 mil? Porque perceba que enquanto a 26 Nós pagou só 5 mil de juros e só 16 mil de impostos, a Vento Constante pagou R$ 45.000 de juros e R$ 20.000 de impostos. Ou seja, foi aqui que ela falhou. O EBITDA serviu para te mostrar que a empresa Vento Constante é boa, que a atividade fim, o ativo operacional da empresa Vento Constante, que é a venda de equipamento de kitesurf, é um ativo operacional bom. A empresa gera um bom resultado. O problema dessa empresa está exatamente aqui, ó, na hora de pagar os juros e na hora de pagar os impostos. Então, eu fiz até um gráfico aqui. Ó. O EBITDA da empresa 26 Nós foi de 60 mil. O da Vento Constante, 60 também. A atividade de venda de equipamento de kitesurf gera bons resultados para as duas empresas. Só que a empresa Vento Constante pagou R$ 45.000 de juros e 20 mil de impostos, enquanto a empresa 26 Nós pagou 5 mil de juros e só 16 mil de impostos. Ou seja, o EBITDA indicou que a empresa Vento Constante tem potencial de geração de caixa. É uma boa empresa. A atividade fim dela, que é a venda de equipamento de kitesurf, entrega bons resultados. O que falta é uma melhor gestão sobre os juros de empréstimos e os impostos devidos, que podem ser renegociados. Ela pode, de repente, renegociar essa dívida dela, ela pode tentar parcelar a dívida tributária. Ou seja, essa questão, o EBITDA, ele não considera as decisões dos sócios, porque o negócio, ela só considera o negócio da empresa. O negócio da empresa de vender equipamentos de kitesurf é bom, tanto que ele gerou 60 mil, em uma empresa ele gerou lucro e só nessa que ele gerou prejuízo. Por que ele gerou prejuízo? Porque aqui ele não está considerando as decisões tomadas pelos sócios. Porque os empréstimos é uma decisão tomada pelo sócio. Se ele pegou empréstimo num banco com uma taxa de juros mais elevada, se ele pegou empréstimo com um prazo mais curto, está pagando mais por isso. Então, o EBITDA não considera essas decisões do sócio, considera só a atividade fim da empresa. E considerando isso, você consegue identificar que essa empresa, a Vento Constante, é uma boa empresa. É só uma questão de melhorar a gestão das dívidas, tá? Essa foi a explicação do EBITDA. Você entendeu agora o que é o EBITDA, qual é a finalidade dele, que é você analisar a capacidade de geração de caixa de uma empresa. Então, agora nós vamos entender efetivamente o múltiplo que é objeto desse curso, que é o EV sobre EBITDA. Perceba que você teria dificuldade de entender o múltiplo se você não entendesse o que é o valor da firma, o que é o EBITDA. Agora que você já entendeu, fica mais fácil. O objetivo desse múltiplo é verificar quanto tempo será necessário para gerar o equivalente ao valor de uma determinada empresa, considerando apenas a geração de caixa, considerando apenas o EBITDA, que é a geração de caixa dessa empresa. Então, aqui eu usei um exemplo aqui, ó, vamos lá. A empresa Delta Fox. Vamos supor que a empresa Delta Fox tenha sido avaliada em R$ 100.000. O valor da firma dela, tá, não é o valor de mercado, o valor da firma dela é de R$ 100.000. O EBITDA, que você já aprendeu, que EBITDA é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, o que a empresa gera só com a atividade fim dela, a empresa Delta Fox, é R$ 5.000. Então, o que é o EV sobre EBITDA? 100 mil, que é o valor da firma, EV sobre EBITDA, 5 mil. 100 dividido por 5, 20. Ou seja, o EB da empresa Delta Fox é 20. Ela vai levar 20 anos para gerar o montante equivalente ao valor de mercado, não, pus errado aqui, tá? Equivalente ao valor da firma, considerando apenas a sua geração de caixa. Então, ela vai levar 20 anos para conseguir recuperar o valor dos R$ 100.000 dela, considerando apenas o EBITDA. Desconsidere esse valor de mercado aqui, tá? Foi um erro de digitação, é valor da firma. Bom, vamos lá agora para... Aqui eu separei alguns exemplos, alguns trechos de balanços que eu recortei só para te mostrar, tá? Empresas do mesmo setor. Via Varejo, por exemplo, VVAR. Olha, o valor da firma da Via Varejo, nesse momento aqui, ela estava avaliada em 29 bilhões 286 milhões. O EV sobre EBITDA dela, como eu disse para você, já aparece calculado, é de 9,44. Ou seja, considerando o EV sobre EBITDA da Via Varejo, você precisaria de 9,44 anos
para recuperar o valor da firma, considerando só a atividade fim da Via Varejo, que é vender os produtos lá de varejo, tá? Então é um bom número, tá? 9,44 é um número bem razoável. Agora vamos comparar com outra empresa do mesmo setor. Falamos aqui da Via Varejo, agora vamos para as lojas Renner, que também é do setor de varejo. O valor da firma dela é de 35 bilhões 425 milhões. Perceba que é um valor bem parecido com a Via Varejo. A Via Varejo é 29 bi, lojas Renner 35 bi. O EV sobre EBITDA da loja Renner está 17, ou seja, você precisaria de 17 anos para recuperar o valor da firma considerando só o EBITDA, tá? Então perceba que até aqui a Via Varejo está melhor. Você precisaria só de 9,4 anos. Já em relação à loja Renner, você precisaria de 17 anos. E o valor delas é bem parecido. Agora vamos para mais uma. Que lojas americanas. O valor também é parecido, tá? O valor da firma é 37 bi, a outra era 35, a outra é 29. Então as três têm valores bem parecidos. No caso das lojas americanas, você precisaria de 10,45 anos para recuperar o valor da firma, considerando apenas o EBITDA. Ou seja, fazendo uma análise rápida aqui, das três, a que está melhor aqui nessa foto é a Via Varejo, tá? Embora a loja Renner não está legal, embora as lojas americanas também tenham apresentado um EV bem razoável, de 10,45. Algumas observações. Quanto menor for esse múltiplo, mais atrativa será a empresa. Óbvio, né? Como eu falei para vocês, se você vai precisar só de 2 anos para recuperar, para ter o valor da firma, considerando apenas o EBITDA, significa que a empresa tem uma geração de caixa muito forte. A geração de caixa dela é tão forte, considerando a atividade dela é tão forte, que basta 2 anos para ela conseguir recuperar exatamente o valor que ela vale, o valor da firma. Ele serve tanto para comparar a competitividade da empresa dentro do seu setor, quanto para compará-la com outras empresas de outros setores, uma vez que ele mede a eficiência dessa empresa em recuperar o seu valor de mercado só com a geração de caixa. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é você verificar a eficiência dessa empresa, né? Quanto ela consegue gerar só com a atividade fim dela. É óbvio que na hora de analisar, se você está analisando empresas do mesmo setor, você vai usar empresas do mesmo setor. Mas como ela está analisando o potencial, a eficiência dessa empresa, ela também pode ser utilizada com empresas de outros setores, tá? Bom, seguindo aqui, ele indica... Acho que eu pulei. Não, isso mesmo. Ele indica qual empresa tem uma geração de caixa mais forte, independente do setor que ela pertence, nós já falamos. E qual é a desvantagem? A desvantagem desse múltiplo é que, como o EBITDA não considera os juros que a empresa paga, né? Você lembra, né? EBITDA, lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização. Ele não considera os juros que ela paga. Então, se ela estiver muito alavancada, se for uma empresa muito endividada, esse dado vai passar despercebido, porque você está analisando só o EV, você olhou lá embaixo, só o EV sobre EBITDA, você não analisou mais nada. Por isso, repito mais uma vez, você nunca deve analisar um único múltiplo, tá? Você vai fazer uma série de análises. Mas se você tiver analisado só EV sobre EBITDA e essa empresa estiver endividada, você não vai perceber, porque o EBITDA não considera os juros que ela paga. Então, às vezes, a empresa está totalmente alavancada, mas você não vai identificar isso porque você não viu e você vai acabar achando que a empresa está bem na fita, mas não está, porque ela está muito endividada e o EBITDA não pega isso, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido esse múltiplo EV sobre EBITDA e aguardo vocês no próximo vídeo.